Vamos lá, fundamentos da tributação. Hoje eu vou falar sobre o ISS. Você que está me vendo aqui pela primeira vez, dá uma olhada nos outros vídeos. Esse é o vídeo 7 de uma série de aulas que nós temos a respeito das bases iniciais, das questões basilares de tributação. Então já falamos sobre ICMS, sobre IPI. Essa é a aula número 7 para você acompanhar, que está começando, ou até mesmo que já está na área. Mas recapitular, antes de tudo, eu não vou entrar no assunto sem dizer que você precisa se inscrever no canal para ser considerado aluno. Sendo aluno, você vai ser subsidiado toda semana com diversos vídeos sobre como você ganhar dinheiro na área tributária. E detalhe, toda terça-feira às 9 horas ao vivo eu estou aqui durante o Papo Estrategista, trazendo uma oportunidade nova, uma decisão, uma lei, qualquer situação que eu vejo que é importante, estratégica, que ao final da aula minha provocação é: você vai ligar para quem para fechar um contrato gratuitamente, mas para isso você precisa estar inscrito e, se você quiser dar um passo além, ative o sino de notificações. Lembrando que nós também temos nosso canal, podcast? Podcast não, é Spotify. Também temos o nosso canal lá no Spotify, você pode acompanhar aqui pelo YouTube, inscrever-se nos grupos de WhatsApp, então tem muita coisa, mas para você conhecer tudo que tem, tudo gratuito aqui, se inscreva no canal. ISS, como um tributo importante para que você conheça, afinal, esse imposto ele foi criado e eu vou compartilhar com você. Ele foi previsto, como toda parte tributária, lá na Constituição Federal. Então, tem uma previsão constitucional para a criação desse tributo, que é o artigo 156, e você pode olhar no inciso 3º, que já possui uma anotação da emenda constitucional 132, que esse cara deixará de existir, num prazo aí extenso, juntamente com o ICMS, para dar vida ao IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços. O ISS é um imposto cuja natureza dele é tributar operações de prestação de serviço, no qual você pode observar, desde que não seja base para o ICMS tributa mercadorias, circulação de mercadorias, mas também alguns serviços, como por exemplo, serviço de transporte prestado fora do município ou fora do estado, e alguns outros que a Constituição não permite ser tributado pelo ISS. São poucos, mas existe. E depois você tem uma lei complementar, que é a Lei Complementar 116. Ela é lá de 2003, que ela rege todas as regras sobre ISS em âmbito federal, em âmbito nacional. Toda e qualquer lei que rege sobre ISS dos municípios, nós temos mais de 5.000 municípios, elas não podem divergir de acordo com a Lei Complementar 116, assim como o ICMS possui a Lei Complementar 87, em que ela determina os deslindes a respeito dessa matéria. Então, eu gosto do ISS porque ele, querendo, ao meu ver, é uma legislação bem objetiva, é uma legislação prática, é uma legislação leve. Então, sempre que você tiver uma dúvida sobre ISS, eu recomendo você vir aqui na Lei Complementar, porque ela certamente estará esclarecida aqui, e caso você não tiver aquela trilha do conhecimento que eu já te ensinei, aí você vai estudando a respeito da matéria. O ISS tem por objetivo, como hipótese de incidência, a prestação de serviço, desde que não seja tributado pelo ICMS. Então, as empresas prestadoras de serviço que não têm operação com mercadoria, ou esse serviço não seja tributado pelo ICMS, elas estão submetidas à tributação única e exclusivamente do ISS, como um imposto sobre a prestação de serviço no âmbito municipal. No âmbito federal, aí segue aquela primeira aula, se eu não me engano, que fala sobre os regimes de tributação, em que eu tenho quando eu sou do Simples Nacional, quando eu sou do lucro presumido, quando eu sou do lucro real, que determina as bases para a tributação, por exemplo, das contribuições sociais inerentes ao PIS e à COFINS, das contribuições sociais inerentes ao PIS e à COFINS, e mais precisamente a contribuição social sobre o lucro líquido e também a contribuição social patronal, ou seja, o vulgo INSS. Por exemplo, se eu for optante pelo Simples Nacional, prestador de serviço, eu não recolho, desde que eu esteja no anexo 3, a contribuição previdenciária patronal sobre a folha e sim sobre o faturamento. Há empresas que prestam serviços e que estão previstos naquela lei 12.546, que criou o Instituto da Desoneração da Folha,
que mesmo não sendo do Simples Nacional, sendo do regime normal, a parte patronal ela recolhe pelo faturamento, mas aí é uma exceção. Ou seja, o ISS tributa as empresas que prestam serviço, desde que não tributados pelo ICMS. E aí você vai me perguntar, Marcos, perfeito, mas qual serviço é tributado? Aqui a lei complementar ela determina quais são esses serviços. Inclusive, quando você ouvir uma expressão nesse sentido, de acordo com o item tal da lista da lei, é a lei complementar. Então, se você observar, esta daqui é a lista anexa à lei complementar e que ele determina o seguinte: item 1 fala sobre serviços de informática e congêneres. E aí ele vai detalhando quais são esses serviços. Análise e desenvolvimento. Então, quem presta serviço de informática, de análise e desenvolvimento, quando emite a nota fiscal de prestação de serviço, elege esse código. Se é programação, esse daqui. Mas, Marcos, por que isso? Porque esse número, esse código, você vai buscar lá na legislação do seu município, porque lá ele vai falar: esse serviço paga 3% de ISS, esse serviço paga 2%, exemplificando. Lembrando que o teto constitucional para o ISS é de no máximo 5%. Nenhum município pode cobrar mais que 5%. Até 5%. E nenhum município pode cobrar menos que 2%. Então, tudo isso consta na lei complementar. E aí ele vai determinando, por exemplo, o item 2, aí nós vamos para os serviços de pesquisa e desenvolvimento. O item 3 aqui é a seção de direito de marcas, propaganda. Item 4 é saúde. Item 5, bastante serviço. Então, o item aqui é importantíssimo quando nós falamos da tese, por exemplo, da equiparação hospitalar, do limite do INSS. Estão aqui, ó, dentro desse serviço. E aí você distingue o que é consulta, o que é procedimento para ter um benefício, tanto de redução tributária para as clínicas médicas, quanto de recuperação tributária do passado, caso ela tenha recolhido a maior indevidamente. O item 5, medicina e assistência veterinária e congêneres. O item 6, serviços cuidados pessoais. E aí vai indo, ó. Item 7, a parte de obras, engenharia. Item 8, aí vai indo. E aqui você tem, em regra, todos os serviços que são tributados pelo ISS. Marcos, eu prestei um serviço que não está previsto na lei. Pouco provável, quase impossível. Quase impossível. É aquela, é raro, mas sempre acontece. Não é esse caso. Mas se houver uma situação dessa, não seria tributado porque a lei ela não é exemplificativa, ela é taxativa. Lá em 2016, 2017, nós tivemos uma alteração na lei porque alguns serviços mais recentes, como por exemplo streaming, várias grandes big techs prestavam esse serviço aqui no nosso país e não recolhia ISS porque não havia previsão. Então foi feita uma alteração lá em 2016, se eu não me engano, e foi incluído, por exemplo, o item 1.9. 16, exatamente, com a Lei Complementar 157. Disponibilização sem sessão definitiva de conteúdo de áudio, vídeo, imagem. Aqui ele não trouxe a palavra do inglês, do streaming, e trouxe uma definição do que é. E aí houve a inclusão de vários serviços que havia uma discussão, mas que não estava especificado. Então, se não houver, muito pouco provável, mas você não estaria submetido e aí cabe daqui a pouco uma atualização. Afinal, novos serviços são criados principalmente em decorrência da tecnologia, e se você não tem uma previsão expressa, você não teria essa tributação. Então, o ISS, ele tem um limite constitucional através das suas alíquotas, que não pode ser superior a 5%, mas também, e isso veio de maneira muito clara com a Lei Complementar 157, que eu estou te mostrando aqui, de 2016, que promoveu profundas alterações na Lei Complementar 116, no qual os municípios não podem conceder benefício fiscal que resultem em uma tributação inferior a 2%. Essa atitude foi para combater aquilo que nós já havíamos comentado no ICMS, mas é chamada guerra fiscal. São Paulo foi um caso clássico. São Paulo é uma das cidades dentro do estado de São Paulo que possui aí o maior fluxo financeiro de capitais, é de longe o principal mercado da América Latina, e muitas empresas prestam serviços para empresas que estão situadas no estado de São Paulo.
mais precisamente na cidade de São Paulo. Mas a cidade de São Paulo, ela possui, claro, um atrativo, mas também ela cobre o ISS em patamares superiores que demais municípios. Então, o que os municípios ali ao redor começaram a fazer? Muito próximo de São Paulo, praticamente anexo à cidade de São Paulo. Eu vou cobrar aqui 0,5% de ISS, 1%, para que as empresas saiam de São Paulo, venham para o meu município, ser feliz, pagar muito menos ISS, mas praticamente ficar full time lá em São Paulo. Isso gerou algumas discussões e até medidas ilegais e até mesmo inconstitucionais de municípios estabelecerem uma tributação retida para as empresas que são de outra cidade e prestam serviço em São Paulo. Por exemplo, você é de uma cidade, você é de Barueri, mas você está todo dia prestando serviço aqui. As suas notas são todas praticamente para clientes de São Paulo. Então, tu vai fazer o seguinte, tu vai fazer um cadastro aqui, que é o cadastro CEPOM. E aí, na medida que você fizer esse cadastro, você validar suas informações, o seu ISS vai ser devido para Barueri. Se você não tiver esse cadastro, o seu ISS é devido aqui porque você é um menino malandrinho. Você só está lá para endereço fiscal. Você mora, você reside, você presta serviço aqui. E isso gerou uma discussão muito grande, porque se nós pensarmos, o ISS ele é devido no local que a empresa está situada, regra geral. Então, estou situado em Jaraguá do Sul, Balneário Camboriú, prestam serviço para São Paulo, prestam serviço para o Rio de Janeiro, prestam serviço para qualquer outro município. Regra geral, o ISS é devido para o município em que eu estou estabelecido, exceto, e aí nós temos matéria tributária, aqui na lei, o artigo 3º, que ele traz as exceções. Então, a regra geral é essa daqui. O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador, ou, na sua falta, no domicílio dele, domicílio fiscal, exceto nas hipóteses previstas do inciso 1 ao 25 do artigo 3º, que aí o ISS é a regra diferente. O ISS não é devido no estabelecimento do prestador. Então, eu estou em Balneário, presto serviço para o Rio de Janeiro, o meu ISS é para Balneário. Quando eu me deparo com um serviço que está listado daqui do 1 ao 25, qual que é a regra? Estes serviços são devidos no local da prestação. É uma exceção à regra. Então, todo serviço é devido no local que está estabelecida a empresa, exceto quando eu falo de instalação de andaimes, palcos, coberturas dos itens aqui descritos no 3.5. Este serviço, a prefeitura da situação que ele está estabelecido não vai receber e ele vai pagar para o município que ele prestou. Do item 7.2 e 7.19, execução de obra. Então, não é devido no município que ele está situado e sim onde ele presta serviço. Então, todos esses, demolição e assim sucessivamente, é uma exceção à regra. Então, vamos lá, vamos construir. ISS, artigo 156 da Constituição, tributa serviço, exceto aqueles tributados pelo ICMS. Ele tem como base, e se você tiver dúvida, a Lei Complementar 116. Ele tem uma lista de todos os serviços que estão previstos que são reconhecidos na nossa legislação e são submetidos à tributação. E ele prevê que os municípios têm a liberdade de estabelecer uma alíquota que pode variar de 2%, porque eu não posso dar benefício fiscal que resulte em alíquota inferior a 2%, ao limite constitucional que é 5%. Então vai ficar na média aí entre 2, 3 a 5%. Não pode ser mais que 5%. O ISS ele é devido no local que o prestador de serviço está situado com o CNPJ dele, exceto quando eu me deparar com os 25 casos do artigo 3º da Lei Complementar 116, que ele prevê uma exceção à regra. Nesses casos, o ISS não é devido no local que a empresa está estabelecida e sim onde ela presta o serviço, para aquele município. Outro ponto importantíssimo. Você, quando prestar ou seu cliente serviço em outros municípios, consulte, por exemplo, principalmente nas capitais, se eles não têm aquilo que São Paulo tem, que é o cadastro do CEPOM, Curitiba, quase todas têm, que exige um cadastro prévio do prestador situado em outra unidade, outro município, para que ele não exija duas vezes o ISS, porque o município que ele vai prestar, São Paulo, por exemplo, Curitiba, Rio de Janeiro, vai falar: querido, se você não tiver o cadastro, você paga o ISS para mim.
Só que o município que ele está situado vai falar, querido, a lei é clara, o seu serviço não consta aqui no rol do artigo 3º, o ISS é meu e ninguém tira. E aí o cliente vai ficar aqui. E os dois vão cobrar. Então você avalie. Deu problema? Tem decisão. Se você buscar o STF, já se manifestou sobre isso. Olha só. Município não pode exigir inscrição do seu prestador de serviço fora do seu território em cadastro local. Invalidou a norma paulista que estabeleceu a obrigação do cadastro. Então ele está falando que o ISS é previsto e é devido no local, salvo as exceções do artigo 3º e ponto. Os municípios não podem atribuir tributação baseado na exigência ou não de um cadastro. Aí você já sai da esfera administrativa e vai precisar aí de um corpo jurídico conversar com o seu advogado. ISS, primeira aula, light, básica, legislação gostosa, olhando para o futuro, vai deixar de existir com o IBS, assim como o ICMS, assim como o PIS, o COFINS e o IPI, exceto para as empresas que estão situadas dentro da Zona Franca de Manaus. Então, dentro desse módulo aqui gratuito, Fundamentos da Tributação, ISS aula 7, aula 8, já vou dar um spoiler, vai ser holding para iniciante, holding assim para começar, e aula 9 vamos falar sobre como eu faço para esclarecer uma dúvida sobre matéria tributária, como eu pesquiso, como eu monto meu parecer, mesmo não sendo advogado, mesmo não sendo contador, mesmo sendo contador sem ser advogado, mesmo sendo advogado sem ser contador, mesmo sendo um iniciante no mercado ou nesse segmento tributário, você já vai sair daqui expert nessa matéria. Até o próximo vídeo, não se esqueça, gostou? Curte, compartilha esse vídeo, vem terça-feira para aula ao vivo, muito conteúdo e aprendizado de maneira gratuita, como você devolve toda essa entrega. Se inscrever no nosso canal, curtindo, segue o nosso @ lá no Instagram, esteja próximo que nós vamos subsidiar com bastante conteúdo. Afinal, quem está conosco, a meta é faturar no mínimo R$100 mil por mês.